Deixa eu te fazer uma pergunta estranha. Você já teve um momento em que tudo estava tecnicamente bem, sem crise, sem catástrofe, nada de errado no papel, mas mesmo assim havia uma espécie de vazio? Como se algo estivesse faltando, mas você não conseguisse identificar o quê? Como se a vida estivesse acontecendo, mas você estivesse ligeiramente fora dela? Não é tristeza exatamente, não é depressão clínica, é algo mais difuso, mais difícil de nomear. Se você já sentiu isso, o que a gente está fazendo nessa série é para você. Porque esse sentimento tem um nome, ele tem raízes, ele tem uma estrutura. E entender essa estrutura é o primeiro passo para não carregar isso como se fosse algo só seu. Esse é o primeiro episódio da terceira semana e o sétimo da série. Se você está chegando agora, bem-vindo! Essa série se chama Por que a Modernidade é Tão Inquietante? E é exatamente isso que a gente está tentando entender. Nos episódios anteriores, eu apresentei a vocês Charles Taylor, o filósofo canadense cujo livro A Era Secular é o mapa que a gente vai usar nessa jornada. Eu mostrei que Taylor não pergunta quantas pessoas ainda acreditam em Deus. Ele pergunta algo muito profundo. O que mudou nas condições nas quais os seres humanos buscam sentido, buscam plenitude, buscam a vida que vale a pena viver? Hoje eu quero começar a responder essa pergunta. Eu vou começar com um conceito que está no coração de toda essa análise, a experiência da plenitude. Taylor começa a Era Secular com uma observação simples e poderosa. Todos os seres humanos, religiosos ou não, crentes ou ateus, modernos ou pré-modernos, organizam sua vida em torno de algum eixo de sentido. Todos nós temos alguma noção do que seria uma vida mais rica, mais profunda, mais verdadeira do que aquela que a gente está vivendo agora. Todos nós sabemos, de alguma forma, o que significa se sentir mais vivo, mais inteiro, mais alinhado com algo maior do que a rotina do dia a dia. É a isso que chamamos de plenitude. É o nome que a gente dá a esse ponto de referência interior, esse lugar que você sente quando as coisas parecem estar certas e cuja ausência você sente quando as coisas parecem estar erradas. Agora, a coisa mais importante que você precisa entender sobre a plenitude é que ela não é uma abstração. Ela não é um conceito filosófico que existe apenas no papel. É uma experiência concreta. Todos nós já tivemos momentos dela, provavelmente mais do que percebemos. Há uma cena que ficou famosa nessa discussão da plenitude. Um monge inglês chamado Beat Griffiths narra, em suas memórias, um momento de sua adolescência quando ele saiu para um passeio ao entardecer e de repente ficou parado, ouvindo os pássaros cantarem, vendo o sol se pôr, e sentiu uma presença tão intensa que ficou imóvel. Não era nada sobrenatural no sentido dramático, era o canto dos pássaros, era a luz, era o silêncio. Mas havia algo naquele momento que parecia imenso, como se o mundo ordinário tivesse se tornado transparente e algo tivesse aparecido por trás dele. Esse monge interpretou esse momento como uma experiência de Deus. Mas é interessante notar que experiências assim não são exclusivamente de quem tem fé religiosa. Um ateu pode ter um momento num concerto onde a música parece romper algo dentro dele e deixar entrar uma espécie de clareza que ele não consegue explicar. Um agnóstico pode passar por uma noite num campo aberto, olhando para as estrelas e sentir uma combinação de pequenez e pertencimento. Um pai pode olhar para o filho recém-nascido e sentir algo que vai além do amor, uma espécie de assombro diante da existência humana. Esses momentos não funcionam da mesma forma para todo mundo. Para alguns, eles apontam claramente para Deus. Para outros, eles são apenas momentos de intensidade existencial que a vida oferece de vez em quando. Mas o que a gente deve perceber é que esses momentos existem, eles são universais, e que a vida humana se organiza, em grande parte, em torno deles, em torno da busca por mais desses momentos, ou ao menos pela certeza de que eles são possíveis. Se a plenitude é o polo positivo da experiência humana, o polo negativo é o que se pode chamar de exílio. É o estado de quem perdeu o contato com essa sensação de estar inteiro. É quando você não sabe mais onde está o lugar da plenitude, ou quando começa a duvidar de que ele até exista. É a sensação de estar num mundo plano, sem altura, sem profundidade, como se tudo fosse feito de superfície, e a superfície não sustentasse o peso do que você quer que ela sustente. Mas a maioria das pessoas não vive permanentemente em nenhum desses polos, nem no negativo, nem no positivo. A maioria de nós vive no meio, numa espécie de condição intermediária. Você acorda de manhã, faz suas coisas, cuida do que precisa cuidar. Tem dias melhores e dias piores. Às vezes você sente uma faísca de algo parecido com a plenitude, numa conversa importante, ao ouvir certa música ou num momento de silêncio. E às vezes você sente o vazio pesando mais do que o normal. Tem uma frase que resume bem essa condição do meio. Tudo bem.
Tecnicamente é a resposta para como você está, mas na prática é uma não resposta universal. O campeão absoluto do tudo bem é o adolescente. Você pergunta como ele está, tudo bem. Você pergunta como foi a escola, tudo bem. Você pergunta se ele quer conversar, tudo bem. Mas aí ele desaparece para o quarto. Taylor tem até um nome filosófico elaborado para esse estado, mas tudo bem também serve. E esse estado só se sustenta, ou seja, a vida só permanece significativa nesse estado intermediário, quando existe alguma esperança de que a plenitude é real, que não é ilusão, que os momentos de clareza e de nos sentirmos completos apontam para algo, mesmo que você não saiba exatamente para o quê. Mas essa esperança, a de que a plenitude é real, de que os momentos de clareza apontam para algo, o que aconteceu com ela no mundo moderno? No próximo episódio, eu quero te mostrar a distinção central entre dois tipos de plenitude e por que essa distinção explica tanto da inquietude que você sente.